Em virtude de hoje ser um domingo de Páscoa, um domingo diferente, então nós não vamos dar hoje, nesse domingo, sequência ao tema Reset. Nós vamos quebrar aqui um pouquinho hoje o protocolo para nós falarmos deste dia especial. E o tema de nossa mensagem de hoje então é: a morte não é o fim de tudo. Muitos de nós temos medo da morte, por não sabermos exatamente o que vem depois dela. Muitos outros têm medo da morte porque acreditam que a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou, cessou tudo. Não existe mais uma experiência após morte. A morte, de certa forma, então, ela é temida por muitos. No entanto, a morte não é o fim de tudo. E podemos até dizer que a morte é a porta para uma nova vida. Essa nova vida, ela pode ser uma vida de bênção eterna ou uma vida de tormentos eternos. Tudo depende da escolha que fazemos hoje, neste mundo presente. Para que possamos então compreender a importância de nossa escolha com relação à vida após a morte, eu quero refletir com vocês 2 versos que se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28. Eu não vou adentrar no contexto de toda a carta, mas somente aqui nestes versos, para que a gente possa ser objetivo com a nossa palavra. Diz assim o texto bíblico: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Estes 2 versos da carta aos Hebreus nos ensinam então algumas coisas muito importantes. Primeiro ensino que aprendemos está no verso 27. Primeiro ensino: não existe reencarnação. Hebreus 9, 27, eu vou ler novamente para ficar claro. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso então enfrentar o juízo. A afirmação que o homem está destinado a morrer uma só vez, ou conforme a tradução Revista Atualizada, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, coloca fim a toda pregação sobre reencarnação. Essa ideia de que você nasce, morre, aí depois você nasce novamente em um outro corpo, enfim, aí morre, aí nasce de novo em outro, não condiz com a verdade bíblica. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois ele vai ser levado ao juízo diante de Deus. O Evangelho, segundo Allan Kardec e outras seitas que ensinam reencarnação, são mentiras demoníacas, são enganos para desviarem as pessoas do sacrifício de Cristo. As pessoas que creem na reencarnação, elas pensam que alcançarão o céu, que alcançarão um espírito perfeito por meio deste processo. Então, na medida que elas vão se reencarnando, mas isto é mentira, é engano de Satanás. Só teremos um corpo espiritual perfeito
quando ressuscitarmos no soar da última trombeta, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 54. E eu quero convidá-los então a ler comigo. Diz assim, olha: eis que eu lhes digo um mistério. O apóstolo Paulo está escrevendo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele usa a expressão dormiremos, ele está falando de morrermos. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está escrevendo naquele momento, nós, referindo àqueles que estavam vivos. Então nós que hoje aqui estamos vivos, seremos transformados, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? Esta ressurreição, descrita pelo apóstolo Paulo, só acontecerá àqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então essa ressurreição que ele está descrevendo, onde os nossos corpos são transformados para vivermos com Deus, ele está descrevendo isso à igreja lá de Corinto. Essa ressurreição será experimentada por aqueles que creem em Jesus Cristo. A ideia de reencarnação é uma furada, que leva as pessoas a pensarem que podem alcançar a salvação ou a perfeição, se transformarem então num futuro aí anjos de luz ou qualquer coisa desse tipo, através das boas obras. É uma furada, é um engano do inimigo. Veja só o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, você é salvo pela graça, é salvo pela obra que Cristo fez na cruz. Foi graça de Deus, um favor que Deus concedeu a nós, homens pecadores, e assim somos salvos, a partir do instante que nós cremos nesta obra, que nós cremos em Jesus como Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos de Deus salvação. Não é obras. Então não é a quantidade de bem que eu faço que vai me conduzir ao céu, mas é eu crer no que Cristo fez por mim, pecador. É isto que me leva ao céu. Jesus Cristo é o caminho, e é o único caminho para nós adentrarmos no céu. O segundo ensino que nós aprendemos, também está aqui no verso 27 de Hebreus 9, é que todos nós passaremos por um julgamento. Está escrito assim, Hebreus 9, 27, eu vou ler novamente: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, uma vez que você morreu, você vai enfrentar o juízo. Então, como eu disse, não existe reencarnação. Você não vai voltar aqui e ter uma nova chance, praticar boa. Não, você vai enfrentar o juízo. Todos nós, seres humanos, iremos ser julgados por Deus. Nós, os cristãos, seremos julgados, mas não com a finalidade de sermos julgados a respeito de nossa salvação. Mas nossas obras serão avaliadas e pesadas diante de Deus, conforme a gente pode ler em Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 6. Veja só que texto: vi tronos,
em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. O apóstolo João, escrevendo aqui uma visão, né, que ele havia recebido de Deus, ele está dizendo que ele vê tronos, onde estavam assentados autoridades que iriam julgar, vão nos julgar. Aí fala assim: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí diz o texto: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Este texto aqui, ele apresenta um elemento de controvérsias, se assim podemos dizer, entre as diversas linhas, né, escatológicas. Nós não vamos aqui conversar sobre essas linhas escatológicas. A primeira ressurreição citada pelo texto, só para você entender um pouquinho, pode ser compreendida de formas diferentes pelos cristãos. Se você é amilenista, se você crê que já estamos vivendo o milênio, a primeira ressurreição se refere ao momento em que você nasceu de novo. Então, quando nós cremos em Jesus, quando você creu, quando eu criei, naquele momento nós experimentamos já em Cristo a primeira ressurreição. E assim compreende aqueles que são amilenistas, que entendem que estamos vivendo já o milênio. Cristo já está reinando. Os 1000 anos não são literais, já está acontecendo. Agora, caso você seja milenista, isto é, você crê que nós viveremos o milênio de forma literal, né? Então, vai passar o tempo, vai haver, né, o grande aí, julgamento, matar a besta, tudo aquilo, e aí vai acontecer, depois desse período, Cristo vai reinar 1000 anos com o seu povo. Se você crê nesse, literalmente, né, dessa forma, neste reinado, então a primeira ressurreição para você ainda vai acontecer após o arrebatamento da igreja, tá? Então, depende um pouquinho de como você enxerga essa questão escatológica. Então, não estou dizendo que uma é errada, nem que o outro é certa, são apenas, vamos dizer assim, vertentes, né, da escatologia, e você possivelmente tem alguma delas definida para você, tá? Eu sou mais amilenista, mas, como eu disse, se você for milenista, sem problema algum. Só o fato de sermos ressuscitados na primeira ressurreição implica que nós já estamos salvos, segundo o texto. Jesus disse que aquele que cresce nele seria julgado. João 3,18. Ou como, né, diz, aqueles que não crê também vão ser julgados. Todos nós seremos julgados. A cruz já é um processo para nós do próprio julgamento. Ou você crê nela, ou você não crê. Uma vez que você não crê, você já está condenado. Então, ela já te julgou. Se você crer na obra que foi feita ali por Cristo, você não será condenado. Ela te julgou pela tua fé naquela obra que foi feita. Então, aqueles que creem não serão julgados para a morte eterna. Suas obras serão avaliadas. A palavra de Deus diz, né, que receberemos galardões segundo as nossas obras. Não sabemos ao certo ao que se refere esses galardões. Existem aí apenas, né, que eu diria assim, hipóteses levantadas por
por teólogos, pastores, mas não sabemos ao certo ao que se refere esses galardões. E também diz o texto que aqueles que não crerem, aí sim, também serão avaliados pelas suas obras e sofrerão a morte eterna, a segunda morte. Paulo fala a respeito dessa questão dos galardões. Ele também diz, né, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Por isso eu estou dizendo, então, uma vez que você creu, você não será mais condenado à morte eterna. Então você está salvo. Todos morrem uma só vez. Isso é importante. E depois ressuscitarão então para o juízo. Os que morrem em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus. E os que morrem sem Cristo ressuscitarão para receberem a condenação da morte eterna, que significa tormento eterno. Conforme a gente lê em Apocalipse, eu vou mais uma vez fazer uso do texto, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. Diz assim, olha, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isto é, diz o texto que todos os mortos se apresentaram então diante de Deus, todos foram julgados segundo as suas obras, e aqueles cujo nome não estavam no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Portanto, hoje é o dia de fazermos a escolha com relação ao futuro eterno. Você quer viver a eternidade com Deus, as bênçãos de Deus, você precisa crer no sacrifício que Cristo fez e se render ao senhorio de Cristo. Se você não fizer isso, segundo o texto bíblico, então você vai ser lançado nesse lago de fogo para toda eternidade. O terceiro ensino que eu quero destacar está na primeira parte agora do verso 28 de Hebreus 9. O terceiro ensino diz que Cristo foi oferecido em sacrifício. Veja só o que diz a primeira parte do verso 28 do Hebreus 9. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Ele está fazendo referência, assim também Cristo foi oferecido uma única vez. Por quê? Ele diz que cabe ao homem morrer uma só vez. Aí ele está dizendo, assim também Cristo, né, foi oferecido uma única vez. Hoje é a Páscoa. A Páscoa, ela é comemorada onde nós trazemos à mente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Nesse domingo nós celebramos a ressurreição e nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Mas este é o tempo em que nós trazemos à memória este sacrifício feito por nosso Senhor. E é o tempo então que nós celebramos a nossa salvação, através do sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus oferecido por nossos pecados. Sobre nós hoje, não pesa mais o julgamento divino. Não seremos mais condenados por Deus Pai, porque Jesus na cruz tirou os pecados que pesavam contra nós. Portanto, o diabo não tem mais do que nos acusar, porque Cristo na cruz pagou o preço dos nossos pecados, conforme nós podemos ler em Colossenses,
capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que texto maravilhoso para nós, né? Texto maravilhoso. O texto está nos dizendo que quando eu e você ainda servíamos ao pecado, vivíamos para os prazeres da nossa carne, Deus, Filho, na cruz nos atraiu para morrer com Ele e sermos vivificados com Ele pelo Pai. E assim então recebemos o perdão por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. É isso que este texto está dizendo. Toda a dívida que pesava contra nós, toda acusação, não tem mais poder sobre nós, porque Cristo na cruz pagou o preço de todo o nosso pecado, de toda transgressão qualquer. Ah, mas eu no passado, não importa qual foi o seu pecado. Não importa se um dia você abortou, não importa se um dia você assassinou, não importa se um dia você viveu na homossexualidade, não importa o que você fez no seu passado. Todo pecado foi perdoado na cruz por Cristo. Se você crê nesta verdade, se você crê neste sacrifício, não importa o que foi. Se assassinou, roubou, matou, não importa. Adulterou, não importa. Se você crê nesta verdade, todo seu pecado foi perdoado. Você está reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora você precisa viver em santidade, não viver mais no pecado. Ah, Cristo perdoou, então não, você vai continuar vivendo em santidade, mas Cristo perdoou de todo pecado. Um outro texto bíblico que nos ensina que Jesus foi sacrificado por causa de nossos pecados é o texto de Isaías 53. Este texto, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Um texto profético. Veja só o que diz Isaías 53, eu vou ler o verso 5 somente, tá? Diz assim: mas ele, está se referindo à pessoa de Jesus, que ainda não havia nascido, né? Não havia sido feito homem, né? Foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Mais uma vez mostrando que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe para nós perdão, salvação, cura do nosso ser. O apóstolo Pedro também escreveu sobre o sacrifício de Jesus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao verso 21, está escrito assim, olha: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. O apóstolo está fazendo referência ao sacrifício de Jesus. E ele diz ainda: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele,
vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Todos estes textos que lemos apontam que Cristo foi oferecido como sacrifício por mim e por você, para que os nossos pecados fossem então perdoados e a ira de Deus não recaísse sobre nós. Jesus, por isso, recebeu esse nome, que significa Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Nós estávamos condenados, mas Cristo nos salvou com seu sangue. A Páscoa é a celebração dessa maravilhosa salvação por meio de Jesus, o Cordeiro de Deus, que através do derramamento de seu sangue nos justificou e nos purificou de todo o pecado, nos libertando da condenação eterna que pesava sobre nós e nos tornando, por meio do seu poder, filhos e filhas de Deus Pai. Amém? Isso é motivo de louvor. Isso é motivo de você dar um glória realmente a Deus. Amém? Você está salvo, perdoado por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz. Não há mais condenação. Então, quando você morrer, a morte não tem mais poder sobre você. Você vai passar para a vida eterna. Ela já está hoje fluindo em você. O Espírito de Deus já habita em você. A vida eterna já está em ti. Mas você vai deixar este corpo perecível, corrupto, e você vai receber de Deus um novo corpo, onde você vai viver eternamente na presença de Deus para a sua glória. Amém? Essa é a Páscoa. É isso que nós celebramos, a vitória sobre a morte que Cristo nos deu por meio da sua ressurreição. Todo o sofrimento que Jesus passou antes da cruz, e todo o sofrimento que Ele passou na cruz, foi por você, foi por mim. E é importante então que você pergunte para si mesmo hoje: o que você está fazendo por Ele? Ele morreu por você. Ele se entregou inteiramente por você. Ele sofreu por você. Ele foi esbofeteado por você. Ele foi cuspido por você. Ele foi chicoteado, as costas dilaceradas por você. Ele foi transpassado na cruz por você. Ele foi pregado naquele lugar por você. Colocaram uma coroa de espinho por você. Ele fez tudo isso. O que você está fazendo por Ele? Eu quero concluir, retornando novamente ao verso de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Só que agora eu vou destacar apenas a parte B deste verso. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque isso Ele já fez na cruz, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele virá para reinar para todo sempre. A afirmação que Jesus aparecerá a segunda vez significa que Ele está vivo, amém? Esse é o domingo que nós celebramos hoje, o domingo da ressurreição. Cristo levantou do túmulo, está ressurreto, está vivo e voltará a segunda vez agora para nos levar a viver eternamente no seu reino. Por isso nós comemoramos a Páscoa. Por isso nós celebramos, porque Ele vive para sempre. E a Ele toda honra, toda glória e poder para todo sempre. Quero convidar você a fechar os olhos.